Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor meu Deus e meu Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, vou falar poucas palavras, mas que essas palavras sejam reveladas no entendimento, na sabedoria, na revelação, Senhor. Haja sabedoria, haja entendimento, haja revelação. Para a tua glória, eu te peço em nome de Jesus e te agradeço também em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor é poderoso para dar entendimento, para dar revelação, e eu sei também que sem ti nada eu posso fazer. Por isso eu me submeto e rogo a ti, o único que é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço e penso, segundo o seu poder que opera em mim, e vai operar agora, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? 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 Ovelhas, anjos, deuses, abençoados, eleitos, escolhidos, podem se assentar em nome de Jesus, por favor. Podem se assentar. Como é a predestinação? Alguém aqui não cria, seja sincero, eu não cria, eu não acreditava, porque eu nem conhecia, como é que eu ia entender? Mas eu não cria porque eu não conhecia e não acreditava. Quem aqui não acreditava em predestinação? Quem não cria em predestinação? Nunca ouviu falar? Eu tinha ouvido falar, mas colocaram Fortaleza em mim. Eu tenho um irmão pastor da lei e ele colocou Fortaleza em mim. Eu sou filho de pastor. Como é a predestinação, né? 1 Coríntios capítulo 2, por favor. Como é a predestinação, né? Né? Tem um né. Como é a predestinação, né? Você vai ver. 1 Coríntios 2. Quem já achou, diga amém. Coloque seu dedo no versículo 9. Vai ser impossível você não crer, não ver, não entender a predestinação nesses minutos. É impossível você não ver. E vendo vai crer, porque não vai ter como você não crer, porque você é a sua vida, é a sua história. Como é a predestinação, né? 1 Coríntios 2:9. Como está escrito, as coisas, circule na sua Bíblia, diga, as coisas. Quais coisas? Paulo nem citou. Coisas na matemática seria N. N é um número indeterminado. Para não falar 100, para não falar 1.550.000, para não falar 1.500.000.900. Então fala-se N na matemática, que é um número indeterminado. N é incalculável, incontável. Então coisas, o que são coisas? Pode ser N coisas, acontecimentos. Coríntios 2:9. As coisas que o olho não viu. Claro que não viu, nem aconteceu, como vai ver? Como é a predestinação, né? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Claro que não ouviu. Eu nasci em 1967, como que eu ia ouvir coisas do ano 2000, se eu nasci em 67? Então, coisas que eu não tinha ouvido. Eu nasci em 67, no ano 2000, estava acontecendo coisas que em 67, em 70, 77, eu não tinha visto. Como é que eu vou ver uma coisa do 2000 se eu estou no ano 70? Como vou ver algo de 2010 se eu estava em 1990? Então, coisas que eu não vi.
E se você parar para pensar, você vai perceber coisas que você não tinha visto. Por exemplo, eu nasci em 1967. Presta atenção. Como é a predestinação, né? Mesmo sem saber, mesmo sem entender, mesmo sem conhecer, mesmo sem compreender. Como é a predestinação, né? Eu nasci em 1967. Em 1983 eu era roqueiro. Eu ouvia Camisa de Vênus, Titãs, Paralamas do Sucesso, Ultraje a Rigor, e por aí afora. Kiss, Iron Maiden, Metallica, eu era roqueiro. Eu nasci em 1967. Em 1983 eu era roqueiro. 10 anos depois eu era pastor. Como é a predestinação, né? Entendeu? Eu nasci em 1967. Em 83 eu era roqueiro. Você acha que eu estava orando? Eu era roqueiro. Você acha que eu estava lendo a Bíblia? Eu era roqueiro. Como é a predestinação, né? 10 anos depois eu era pastor. Como é a predestinação, né? Sabe coisas que você não viu? Sabe coisas que você não ouviu? Em 83 eu não tinha visto nem ouvido. 10 anos depois eu era pastor. Então já estava predestinado. É isso que eu estou percebendo na minha vida. Você quer que eu falo da sua? Helena? A Sara aí do lado. Em 1970, não tinha Sara. E você não tinha visto, você não tinha imaginado, você não tinha ouvido falar. Mas depois, olha a Sara aí. Como é a predestinação, né? E você estava na Igreja Batista, estava na Assembleia de Deus, você estava na lei, vivendo de obras mortas, de rudimentos, desnecessária salvação, nunca ouviu falar da graça, não está sabendo de nada. Como é a predestinação, né? E olha você hoje aí debaixo da graça do apostolado. As coisas que os olhos não viram. Eu nasci em 67, em 83 eu era roqueiro. Como é a predestinação? Vou te mostrar outra predestinação. Eu falei uma de pastor. 83 eu era roqueiro, 93 eu já era pastor. Agora eu vou te falar outra, como que é a predestinação, né? Eu nasci em 67, em 1984 eu conheci uma moça no baile. Eu não estava orando, não estava lendo a Bíblia. Eu conheci uma moça no baile, estava no baile, conheci uma moça no baile. Como é a predestinação, né? Isso em 84. 10 anos depois, nós éramos pastores. Como é a predestinação, né? Como é que eu não vou crer nela? Maria, nem que eu quiser, não tem como não crer. Por quê? Porque ela está patente na minha, na sua vida, ou você não nasceu filho e filha da sua mãe e do seu pai? E seu pai um dia não conhecia sua mãe? E sua mãe um dia não conhecia seu pai, porque não era pai, porque nem conhecia, nem namorado não era? E não é que um dia se encontrou? E não é que um dia começou a namorar? E não é que um dia você nasceu? Como é a predestinação, né? E aí seu filho, e aí sua filha, e aí sua vida predestinada por Deus, segundo o propósito de Deus, que você não sabia, não entendia, não conhecia, não compreendia. Mas e daí? E daí que você não sabia, Maria? E daí que você não conhecia? Maria, olha a predestinação na sua vida. Você estava debaixo da lei esses dias na ignorância, não sabia de nada. Olha você em graça, evangelista. Nem sabia de nada. Então me lembro de Isaías 46:10, um texto que eu gosto muito, onde Deus disse: o meu propósito subsistirá. Você não sabe? Não muda nada, irmão. Você não entende? Não muda nada. Deus tem um propósito. Eu não era roqueiro em 83? Irmão, diante de Deus, você acha que eu estava pensando em ser pastor? Eu era roqueiro.
em 83. E estou vivendo minha vida em 84, em 90. E de repente, em 93, eu sou pastor. Ah, mas eu não era roqueiro? A predestinação, e é bom que você escreva isso, a predestinação vai se cumprindo em sua vida, sabendo ou não, entendendo ou não, compreendendo ou não. Depois de muitos anos você está me ouvindo, hoje você entende um pouco melhor sobre ela. Mas ela é inegável. Como você, de um modo racional, não vai crer em predestinação? Você é louco de falar que você não crê? Você conheceu ela. Você conheceu ele. Porque você conheceu ele, ela nasceu. Você vai falar que você não crê em predestinação como? Se eram coisas que você não sabia, coisas que você não tinha visto, coisas que você não tinha ouvido. É claro que não tinha ouvido nem. É claro, 10 anos depois, como 83 eu era roqueiro. Como que eu vou saber 10 anos para frente que eu ia ser pastor? Como? Como é a predestinação, né? Sabe, irmãos, você pode não saber, pode não conhecer, pode não entender, pode não compreender. Mas a predestinação, ela diz respeito ao seu, ao meu, ao nosso futuro. Independente se você sabe, se não sabe, se conhece, se não conhece, se entende, se não entende. Você acha que Deus vai parar de ser Deus só porque você não entende? Só porque eu era roqueiro e não lia a Bíblia, não estava na igreja, nem pensava em Deus. Você acha que Ele vai parar? Deus tem um propósito que tem que se cumprir à risca porque Ele é Deus. Vamos ver quem pega essa. Estava predestinado você estar aqui no MGA. Quem consegue entender isso hoje? Passou por muitos lugares. A predestinação em nossas vidas é algo que, para quem for 1% racional, 1% racional, é inegável. 1967 eu nasci. 77 eu tinha 10 anos. 87 eu era roqueiro ainda. 97 eu já era pastor e já tinha filhos. Minhas filhas nasceram. Eu conheci uma loirinha no baile e nasceu 2 filhas. Deus tem propósitos. Jó 42:2. Deus disse: nenhum dos meus planos pode ser impedido. Você entende? Amém. Você não entende? Amém. Você sabe? Amém. Você não sabe? Amém. Você compreende? Glória a Deus. Você não compreende nada? Glória a Deus, não vai mudar nada. Há um Deus que é soberano e age como tal. Ele não vai esperar você saber, você entender. Ele tem propósito que tem que se cumprir na segunda, na terça, na quarta, no mês que vem, no ano... Ele tem propósitos. Um dos propósitos de Deus que já estavam predestinados e você nem sabia. Vou falar de novo. Um dos propósitos de Deus que já estava predestinado e você nem sabia. Quer ver? Jeremias 29. Como é gostoso a predestinação. É por causa dela eu tenho 2 filhas. Pegou? Ué, se não houvesse uma predestinação, como que eu ia ter 2 filhas? Lindas. A Tamara e a Midia. Como é que eu ia ter? Ah, eu quero. Não, não quero nada porque eu não vi. Coríntios 2:9. Eu não vi, eu não ouvi. Como é que eu quero o que eu não vi? Como é que eu quero o que eu não ouvi? Como é que eu quero o que eu não sei? Você não tem como saber o que você não sabe. Como é que você sabe daqui 15 anos para frente? Como que você vai saber daqui 10 anos para frente? Como que você vai saber? Em 83 eu era roqueiro. Em 93 eu era pastor. Como é que eu ia saber que eu ia ser pastor? A vontade de Deus prevalece. Porque Ele é Deus. Está claro aí? Jeremias 29. Presta atenção, hein? Olha aqui, ó. Diga comigo, a predestinação se cumpre em minha vida. Eu sabendo ou não. Eu entendendo ou não. Eu compreendendo ou não. Diga, Deus tem propósitos. Diga, Ele não vai parar o seu propósito. Porque eu não sei.
Porque eu não entendo. Porque eu não compreendo. Diga, Deus tem propósito. Você consegue entender isso? O mundo é assim. O Detran não vai tirar as leis dele porque você não aceita a multa que você tomou. Ele vai continuar sendo Detran e vai continuar multando. E aí? Você não concorda? Ele vai continuar multando. É a função dele. E por aí vai. O governo. E por aí vai. Você imagina Deus. Eu vou te mostrar uma predestinação ou coisas que estão predestinadas e você nem sabe, eu não sabia, não entende, não entendia. Mas você vai ficar feliz de saber isso. Jeremias 29, 11. Ó que gostoso. Jeremias 29, 11. Deus diz, pois eu sei os planos que tenho para vós. Marcos Gomes, que ano que você está? 1983. O que você é? Eu sou roqueiro. Oh, Iron Maiden, Kiss, Metallica. Sou roqueiro. Deus falou, que ano que você está mesmo? Eu falei, 1983. E ele disse, eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de paz e não de mal. Para te dar uma esperança e um futuro. Eu fico até sem graça. Eu fico até sem graça. Eu fico até sem graça, meu. Eu era roqueiro e Deus... Eu era roqueiro, não estou sabendo de nada. E Deus já tinha um plano sobre minha vida. Plano para me dar uma esperança e um futuro. E quem era ladrão? E quem era bandido? E quem era viciado? E quem estava nas drogas? E quem estava na prostituição? E Deus falava assim, ó, eu sei os planos que eu tenho para você. Plano de paz. Para te dar uma esperança e um futuro. E quando... Nossa... Irmão, lá em casa nós somos em 8 irmãos. Meu pai e minha mãe 10. Não me canso de falar isso. Não é para humilhar ninguém, não é para desprezar ninguém, mas é a minha história. 8 filhos, meu pai e minha mãe 10. Uma lata de marmelada. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, vê só a lata. Se chegar mais tarde, nem a lata não vai ver. Cansei de chegar na geladeira, estava só a lata, fechada. E eu crente que tinha um pedaço, quando eu abria, estava a lata vazia. Cansei de acontecer isso aí. De ver, cansei de ver. 8 irmãos, 8 filhos com o pai e a mãe 10. Você acha que vai sobrar um pedacinho para mim? O último caçulo? Quando eu cheguei lá não tinha mais nada. Às vezes a lata vazia, às vezes nem a lata. Quantas vezes aconteceu isso? 8 filhos, o pai e a mãe 10. Hora do almoço, tem 4 bifes no meio. Quem comeu, comeu. Quem chegou atrasado, cadê? Tem arroz e feijão. Aconteceu muitas vezes isso comigo. Eu estou te falando que eu nasci pobre. Não paupérrimo, mas eu nasci pobre. Eu precisava de que Deus intervisse na minha vida, porque eu nasci pobre, eu não tinha condições, eu andava a pé. Teve uma vez que eu estava em Santo André e eu tinha que voltar para casa, 5 quilômetros, lá do Bangu, do Frangaço. Chovendo, garoando. E eu não vou esquecer isso nunca, nunca vou esquecer. Eu cheguei no ponto de ônibus, eu sabia que eu só tinha 20 centavos, mas, sei lá, né? Cheguei no ponto de ônibus assim, o ônibus parou, a mulher entrou e eu não pude entrar porque eu só tinha 20 centavos. E eu vim a pé. Cheguei em casa igual um pintinho molhado, mas não foi só uma vez, foi várias. Alguém pode dizer, nossa, pastor, você não tinha uma... eu não tinha uma passagem de ônibus. Isso aconteceu várias vezes. Você sabe do cachorro-quente, né? Você já sabe, né? Quantas vezes eu quis comer um cachorro-quente, custava R$1. Hoje nem quanto que é um cachorro-quente hoje? 5, 8, não sei quanto que é. Quanto que é um cachorro-quente? R$10? Então, naquele tempo era R$1 o cachorro-quente. Estou falando dos anos 90. Quantas vezes eu quis comer um cachorro-quente? Sabe o Cezão, lá embaixo no César? Tinha uma velhinha lá que era o melhor cachorro-quente do mundo. Eu não tinha R$1 para comer o cachorro-quente. Pastor, você não tinha? Não tinha, irmão. Você quer que eu faça o quê? Eu vou roubar para comer o cachorro-quente? Não vou. E não fiz. E o que você fez? Eu fiquei sem comer. Eu ia fazer o quê? O que eu ia fazer? Eu já era crente. E eu queria comer um cachorro-quente e não tinha R$1. É feio? Eu não sei se é feio ou bonito. Estou falando a minha história.
Eu não tenho pingo de vergonha dela, porque Deus me enriqueceu. Deus me abençoou, como aconteceu com Isaac, aconteceu comigo. Então hoje eu sou um homem próspero, abençoado por Deus. Deus mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. Hoje, se eu quiser comprar 50 latas de marmelada, eu compro um carrinho de marmelada. Mas eu não quero. Se eu quiser comer um carrinho de cachorro-quente, mas eu também não quero. Estou te mostrando que Deus mudou a minha vida. É isso que eu estou te mostrando. Como é a predestinação, né? Quer dizer, então, Senhor, que em 1983 eu era roqueiro, mas já estava escrito em Jeremias 29:11 que o Senhor tinha planos de paz para mim e não de mal. Quer dizer, então, que eu era roqueiro em 83 e o Senhor já tinha uma esperança para me dar e um futuro, que é esse hoje que eu estou vivendo. Como é a predestinação, né? Por causa dela eu sou o filho de Genésio Gomes. Por causa da predestinação eu sou o filho de Flora de Oliveira Gomes, irmão de Israel Gomes. Por causa da predestinação eu sou pastor nessa igreja, nesse ministério. Ah, mas em 83 você era roqueiro. Então hoje eu sou apóstolo do MGA. Tá bom assim? Como é a predestinação, né? Dá um sinal, quem está entendendo? Você tem alguma história que você pode falar também? Como é a predestinação, né? Fala aí para Sara. Sara, se não fosse a predestinação, você não tinha nascido minha filha. Se não fosse a predestinação, as 3 irmãs ali não seriam 3 irmãs 2 vezes. Irmã na carne e irmã no espírito em Cristo. A Zinha e o Adriano, irmãos. A Maria, a Ivete, né? Então, e a Dalva, as 3 irmãs. O que é isso aí? Se não é a predestinação. Olha para a sua vida. Estamos em 2024. Vamos voltar 10 anos. 2014. Onde você estava? Debaixo da lei? 20 anos. 2004. Aonde você estava? Na macumba? Na cachaça? Você estava na balada? Onde você estava? Debaixo da lei? 20 anos atrás. 1990. Aonde você estava? Ano 2000, vai. 24 anos atrás. Aonde você estava no ano 2000? E onde você está hoje? Só que há 24 anos atrás você não sabia de hoje. Porque o hoje eram as coisas que você não tinha visto. Não é? Não é? 20 anos atrás, como que você vai ver? Alguém aqui consegue ver 24 anos para frente? Então, 24 anos atrás você estava onde? Mas já existia Coríntios 2:9. As coisas que o seu olho não viu, era o MGA, 24 anos depois. Como é a predestinação? Quem está vendo ela em sua vida? De novo, quem está vendo ela em sua vida? Predestinação, irmão. A Maria, eu nem sabia, eu não conhecia, e eu que não queria. Mas eu estou pregando para mim mesmo, porque eu não queria, como que eu não vou querer agora, se ela está sendo provada? Eu não sou tão burro também, né? Porque as coisas que o olho não viu. Então em 83 eu não vi, mas eu vi em 93, 10 anos depois, como é que eu não vou crer nela? Ela está patente em nossas vidas. A predestinação está patente em nossas vidas. O que eu falei? A predestinação está patente em nossas vidas. Deixa eu falar de alguém por alguns minutos. Atos capítulo 8. Como é a predestinação, né? Atos capítulo 8. Quem já achou? Versículo 1. Deixa eu falar de alguém aqui. Porque a predestinação está na minha, na sua, na nossa, em todas as vidas. Pastor, eu não sabia. Pastor, eu não entendi. Irmão, você não sabia, está sabendo agora, não entendia agora. Não tem para onde fugir. Porque nós somos inteligentes, nós somos racionais.
Quando eu falo de mim, de 83 roqueiro, 93 pastor, você está pensando em você. Em 83 você estava onde? Você estava fazendo o quê? Em 90, no ano 2000. Eu era contra não sei o quê, e agora você é a favor. Como é a predestinação, né? Você era da Universal, combatia a graça, agora está aqui pregando a graça. Atos 8, verso 1. Deixa eu falar de alguém aqui, deixa eu ver se eu vejo a predestinação também na vida dele. Porque eu vi na minha, em 83 eu era roqueiro, em 93 eu era pastor, 10 anos depois. Deixa eu ver se isso aconteceu só comigo, deixa eu ver. Atos 8, verso 1. Também Saulo consentia na morte de Estevão. Esse dele é o Estevão. Atos 8, 1. Também Saulo consentia na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão. E fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava, quer dizer, o Estevão sendo enterrado, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Essa aqui é a primeira fase dele. A minha era que eu era roqueiro. E a dele? Ele, Atos 8:3. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os colocavam na prisão. Ó a posição do homem. Vira uma página. Vira uma página. Atos 9, vira uma página. Verso 20. E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Mas peraí, você não estava colocando os homens na cadeia que criam em Jesus? Como é a predestinação, né? Quer dizer que então, em Atos 8:3, o Saulo colocava os crentes na cadeia. Em Atos 9:20, já estava pregando que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Eu era roqueiro, depois já era pastor. O Saulo assim, como é a predestinação, né? Dá um sinal que não entendeu. Eu não sei o que você fazia, se era coisa certa ou errada, porque o assunto não é esse. O assunto é te provar e te convencer, te persuadir de um raciocínio racional. Alguém diria, não, eu não creio, mas agora você crê. É porque há 10 anos atrás você estava para outro caminho e agora você está nesse caminho. Como é que você não vai crer? Você está vendo, você está sentindo, está acontecendo com você. Há 30 anos atrás você era o quê? Não sei. Eu sei que 30 anos depois você está aqui recebendo a graça apostolado. Como é a predestinação, né? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Amém. Como é a predestinação, né? Atos 8:3, olha o quadro de Saulo. Atos 9:20, agora já está pregando. Mas você estava aprendendo por causa de Jesus, e agora você está anunciando Jesus. Peraí, você está aprendendo ou está pregando? Em quem que eu creio agora? Mas aqui você estava aqui prendendo, colocando e agora você está pregando. Como é a predestinação, né? O que estava predestinado sobre a vida desse homem que estou falando, Saulo? Isaías 42, olha lá. Não importa se ele sabia, se ele não sabia, não importa se ele entendia, se não entendia, não importa se você sabia, se você não sabia, porque eu não sabia. Eu não sabia que... Eu não sabia. E muda o quê, irmão? Se você não... Muda o quê, irmão? Quem tem que nascer, vai nascer. Muda o quê, irmão? Isaías 42. Olha lá, ó. Isaías 42:6. O que muda se ele sabia, se não sabia? Muda nada. A predestinação é o propósito de Deus que tem que se cumprir à risca.
A predestinação é o propósito de Deus que tem que se cumprir à risca. Você entendendo ou não, você sabendo ou não, isso não muda nada. Porque Deus tem propósitos, os quais nós não entendemos. Por quê? Porque não somos oniscientes. Como é que eu vou entender uma coisa de 20 anos para frente? Como? Por isso que quando eu era roqueiro, eu era roqueiro. Eu não era pastor, eu era roqueiro porque eu não sabia que ia ser pastor. Quem está entendendo? Como Paulo também estava aprendendo, colocando na cadeia, porque ele não sabia que depois ele ia pregar sobre Jesus. Mas estava predestinado. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, o sujeito está oculto, tá? Mas já foi revelado em Atos 13. Então eu sei que diz respeito a Paulo. Então em Isaías 42, 6, o sujeito está oculto porque não tinha Atos 13. Alô? Alô? Isaías 42, 6, o sujeito, eu te pus, eu te coloquei. Ti a quem? É um sujeito oculto. Está entendendo? Então, alô, Isaías 42, o sujeito está oculto. Está porque não existia Atos 13. Então, no tempo de Isaías 42, 6, o sujeito estava oculto. Não podia falar nomes. Porque o sujeito não tinha nem nascido. Alô? E muda o que ele não ter nascido? Porque Deus tinha um propósito. Então ele tinha que nascer, para que o propósito se cumprisse. E muda o que para Deus? Se ele sabe, se ele não sabe, se ele entende. Muda o que para Deus? Você não está percebendo que é o propósito de Deus que permanece? Glória a Deus por quem está ouvindo e entendendo. E os que já morreram, igual meu pai e meu avô, que não ouviram e não entenderam. Mas muda o que também? Muda o que para quem já morreu e não ouviu? O seu primo, seu tio, sua avó, sua mãe. Muda o que para quem morreu e não entendeu? Muda o quê? Muda o quê, irmão? Você acha que Deus vai esperar? Não, peraí, não morre não, porque você tem que entender. O anjo fala, Senhor, o seu propósito, deixa morrer. Irmão, a vida tem um ciclo. Por isso, Romanos 8, 29 e 30, aos que predestinou, a estes também chamou. Então, os que foram predestinados, no tempo de Deus, entenderão sobre a predestinação, ou o que foi predestinado para ele. E quem não foi? Nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. E Paulo? Paulo não nasce e morreu não, porque estava predestinado aqui, ó. Isaías 42, 6. Eu te pus, olha lá, eu te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Interessante que Isaías 42, 6 é só 850 anos antes de Paulo nascer. Você sabe o que é isso, irmão? Seu bisavô? Nasceu 1800 alguma coisa, morreu antes de 1900. Vamos colocar a geração aí, vai, que viva, vamos pôr muito, vai, 80 anos. A geração. Então, 850 anos, 100 anos, vamos colocar, vai, vamos forçar 2 gerações. 200 anos, 3 gerações e meia, vamos fazer um pelo outro. 300 anos, nossa, 5 gerações. E 800 anos, quantas gerações nasceu e morreu? Quantas nasceu e morreu? Não dá nem para contar. Nós já chegamos até o bisavô, tetaravô. Eu nem sei como que chama o avô de 800 anos atrás, irmão. E muda o que também se eu não sei? O que importa é que o propósito ia ter que se cumprir. E não se cumpriu. Agora, como é a predestinação, né? Deixa o Isaías 42, 6 aberto. E por favor, em nome de Jesus, para a glória de Deus, abra sua Bíblia em Atos 13, 47. Olha o Isaías 42, 6 e olha 850 anos depois, o que Paulo disse. Atos 13, 47. Não fecha o Isaías não, para você comparar. Atos 13, 47. Paulo falou, pois assim nos ordenou o Senhor,
Atos 13, 47, Paulo disse. Ele falou para Barnabé: pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz de... Ele está citando Isaías 42, 6. 800, vamos fazer um pelo outro, 820, 30 anos depois. Irmão, irmã, você sabe o que é 800 anos, irmã? Você conhece no máximo até o... Bom, vamos falar Rosália. A Rosália, o pai da Rosália, o avô da Rosália, o bisavô da Rosália, o tetaravô. Você não conhece 10. Mas 800 anos, quantas gerações passou? Incontáveis. Mas cumpriu ou não cumpriu? Então, Atos 13, 47 é literalmente a predestinação de Isaías 42, 6. Bem-aventurado quem entende, não muda nada quem não entende. Mas ela está aí para todo mundo ver. Ela quem? Diga, a predestinação. Você não está percebendo que por causa dela você casou com alguém, teve um filho? Você ama tanto. Você não está vendo que por causa da predestinação alguém morreu? O meu pai não morreu para que eu fosse pastor? Eu estava almoçando com meu pai, era uma quarta-feira. A minha noiva, que eu tinha conhecido em 84 no salão de baile, ela tinha ido para a Inglaterra e morava em Londres. E nós conversávamos, fazíamos planos. Você vai voltar para o Brasil? Não, porque no Brasil não dá nada, e até hoje não dá. É que eu sou abençoado, tá? É que eu sou abençoado, mas o negócio aqui é porque eu sou abençoado. Aí muda. Aí dá, né? É porque Moisés diz, as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Se não for assim, está perdido. Não quero nem estar nesse assunto. Minha noiva foi morar em Londres, na Inglaterra. Ah, você vai vir, vou. E você? Não, eu não volto mais, porque no Brasil não dá, não sei o que, não sei o que lá. Então eu vou. Tá bom. Eu saí do meu emprego, e vendi meu carro, e juntei o dinheiro, tirei o passaporte, e minha noiva na Inglaterra, em Londres. E nós conversando. E Deus quieto. Parece que ele estava assim, ó. O anjo, Senhor, Senhor, ele está dizendo que vai para a Inglaterra. Deus, ele vai para a Inglaterra igual eu sou o Mickey. Mas eu não entendia, porque as coisas que o olho não viu. E eu, então, eu chamo ela de Fô. Ô, Fô, tá bom. Tá, já vendi. Tá, o passaporte, tá tudo certinho. E Deus, o anjo, Senhor, o senhor não está vendo, tirou o passaporte. Deus, Senhor, ele vai. Ele vai com os que ficam. Já ouviu essa frase? Essa frase é velha, né? Minha avó falava, vai com os que ficam. Lembra dessa frase? Mas eu não sabia, por causa do Coríntios 2,9. As coisas com o olho. Então como é que eu estou aqui, ela está na Inglaterra, e Deus está no céu, como é que eu vou saber que eu não vou? Como é que eu vou saber que eu não vou? Porque 10 anos depois não tinha como. Então, tudo pronto, tudo legal. Tá bom, tá. Falou, quarta-feira então, hein? Quarta-feira, tá bom. E Deus só ouvindo. Eu conversar com a Fô pelo telefone. Era numa quarta-feira, estava almoçando com meu pai. Bom, pai, semana que vem eu estou indo para a Inglaterra, né? E o senhor sabe que a Sueli já está lá, né? Então tem que licenciar o carro, porque eu vou para a Inglaterra, não vai dar tempo, o senhor licencia o carro. Não, tá bom, entendi e tal. Eu almoçando, ele almoçando. E comendo assim, e ele acabou de almoçar, levantou, deu um passo e caiu. E eu tinha ido na geladeira pegar a garrafa, que ele tomava água depois do almoço. Então, ele acabou de almoçar, eu falei, vou lá pegar. Quando eu fui pegar a água na geladeira, meu pai levantou e caiu com um prato e tudo, sem falar nada. Não falou ai, não falou estou com dor, não falou nada. Quando ele caiu, eu falei, pai, na hora, eu não era pastor, eu não era profeta, eu não era nada. Quando eu falei pai 3 vezes, eu falei, já era Inglaterra, acabou. Quem entendeu? Pela primeira vez eu estava vendo Deus intervir na minha vida. Literalmente Ele não deixou eu ir para a Inglaterra. Como? Tirando meu pai de cena. Meu pai estava com saúde, estava bem, normalzão. Tirou meu pai de cena, porque se ele não tira, eu ia. E nenhum dos seus planos pode ser impedido. Deus desligou um fiozinho, tirou meu pai de cena para que eu não fosse para a Inglaterra, cuidasse do meu irmão. Humanamente falando.
Mas na verdade ele queria que eu fosse pastor. Essa que era a verdade. Eu não sabia. Quem entendeu? Como é a predestinação, né? Eu ia para a Inglaterra, irmão. Passaporte tirado. Eu ia para a Inglaterra semana que vem. Deus tirou meu pai de cena. Ficou no ar assim, ó. Quero ver você ir para a Inglaterra agora. Ficou no ar. Mas literalmente ficou no ar. E eu fiquei sem palavras, sem atitude, porque literalmente, né? Ele tirou meu pai de cena. Eu sou o caçula, todos os irmãos casados, cada um mora longe. Como é que eu vou deixar minha mãe e meu irmão? Acabou o plano da Inglaterra. Deus, acabou. Ele entrou na frente, você não vai coisa nenhuma. E claro que eu não entendi. Mas hoje eu entendo. Por quê que eu entendo? Por causa de Coríntios 2:9. O dia que meu pai morreu, se eu tivesse lido as coisas que o olho não viu. O que eu não vi ainda? Que em 93 eu vou ser pastor. Eu não vi isso ainda porque não chegou. Então eu estou aqui, meu pai está morto aqui no chão. Mas Coríntios 2:9, as coisas que o olho não viu, são as coisas que Deus preparou. Preparou? Não estou sabendo de nada, vou para a Inglaterra. Deus preparou. Mas não vai mesmo. Por que eu não vou? Por causa de Coríntios 2:9. Há coisas que Deus preparou para o ano que vem, para daqui 5 anos, para daqui 10. Por isso que Salomão disse, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Quero ver mudar o propósito. Quero ver mudar o propósito de Deus. Sara, por favor. Quero ver mudar o propósito de Deus. E então passou-se já 31 anos, só de pastor, fora a minha vida pessoal, familiar, pessoal. O que ficou claro e nítido? Ele move o mundo, isso ficou claro, e vai buscar suas ovelhas, isso ficou claro, e livrá-las dos lobos. Depois de muito tempo você entende, chega ao ponto de me chamou pelo nome, eu ouvi, eis-me aqui, eu que era roqueiro, eis-me aqui, para seguir a tua graça. Vamos ficar de pé. Como é a predestinação, né? Alguém aqui nessa noite, me dá um sinal, alguém aqui nessa noite viu a predestinação também em sua vida? A parte delas não estava lá sendo enganada ainda, né? Achando que estava ouvindo a graça, né? Não tinha graça nenhuma aquilo lá. Você viu a predestinação em sua vida? Você viu, pastor Helena? Eu estou vendo a predestinação tocando agora. Canta aí junto. Juntos somos mais fortes. A predestinação toca e canta. Porque a igreja é uma só. Como é a predestinação, né? Juntos somos mais fortes. Porque o propósito é um só. Porque a igreja é uma só. Porque a igreja é uma só. Porque a igreja é uma só. A igreja é uma só. Propósito de Deus permanecerá. Canta a predestinação. Juntos somos mais fortes. Obrigado, Senhor, Porque por nos fazer entender a igreja é uma só. a tua soberania, o teu propósito em nossas vidas. Juntos somos Predestinação. mais fortes. Quando você era pequenininha, nem sonhava nisso.
predestinação. Predestinação. Eu quero que você feche os olhos e em alguns minutos levante suas mãos para agradecer a Deus pela sua predestinação. Então você agradece por coisas que você não tinha visto, nem ouvido, nem subido ao coração. Como é que você ia saber disso, hein, Igor? Eu fiquei sabendo quando me foi revelado. Você foi o primeiro a saber, eu te avisei, lembra? Olha, Deus testificou. Tá? Isso é predestinação, irmão. Obrigado, Senhor, graças a Deus pela minha filha Tamara, que por uma predestinação ela existe, ela nasceu. Obrigado, Senhor, pela minha filha Midian, que por uma predestinação ela existe, ela nasceu e é minha filha e da pastora Sueli. Te agradeço, te reconheço, Senhor, por esta igreja que por uma predestinação hoje existe e é reconhecida nos céus e na terra como uma região celestial. Obrigado, Senhor, por cada um que foi chamado, trazido, escolhido, predestinado segundo o seu propósito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez entender os teus propósitos. Quando eu era roqueiro eu nem sabia, nem imaginava disso, e eu sei que o Senhor sabe disso. Mas o Senhor não levou em consideração meu tempo de ignorância. O Senhor já tinha me escolhido antes da fundação do mundo, já tinha me predestinado segundo o seu propósito. Meu espírito diz: Abba, Pai. Como é a predestinação, né? Por causa dela, Deus me fez pastor, o seu pastor, e através de mim te revelou a graça, por causa da predestinação. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Canta a predestinação, canta. Juntos somos mais fortes. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por essa noite, porque fomos predestinados, graças a Deus. Juntos somos mais fortes, porque a igreja é uma graças a Deus. só. Cantem comigo. Porque a igreja é uma só, porque o MGA é um só, porque o mover é um só, Porque a igreja é uma só. que a graça seja com o seu espírito, que a graça da saúde, a graça da prosperidade, a graça de se enriquecer, a graça de ter a vida em abundância, a graça de reinar em vida, a graça de entender os mistérios de Deus, que a graça, a revelação, o entendimento, a sabedoria lhe seja dado em abundância, como me é dado, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que os anjos estejam ao seu favor e que todas as coisas colaborem para o seu bem, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Graça e paz. Como é a predestinação, né? Vamos com os anjos, canta a predestinação. Graça e paz, dá um abraço do seu irmão. Somos mais fortes.